atrás eu recebi este render aqui do aluno Leandro e basicamente a ideia era dar aqui uma ajuda para fazer uma melhoria na coisa. Como é que eu faria para melhorar este render? Dar aqui alguns ajustes rapidinhos. Eu vou explicar também mais ou menos como é que a coisa iria funcionar. Ponto número 1 que mata essa imagem é a posição do sol. Esta é uma casa cheia de volumes. Dá para perceber que tem um volume aqui assim. Aqui também tem um outro volume. Aqui tem outro. Aqui tem uma lajeta. Depois tem um pilar aqui. Aqui tem um ripado lá dentro desta varanda. Tem alguns volumes salientes também. Só que o que é que acontece? Pela posição do sol, tudo acabou por ficar apagado, lavado. Então não dá para perceber aqui os volumes, como é que eles estão a funcionar e tudo mais. Se isto estivesse em planta, assim, e a parte frontal fosse esta aqui, eu iria posicionar o sol de modo que ficasse mais ou menos a 45 graus da câmera, para poder relevar todos esses volumes que existem aqui. Assim, as sombras, as zonas de sombra e luz total iriam criar uma beleza gigante para isso aqui. Iriam valorizar muito mais o edifício. Essa seria a primeira melhoria a fazer. A segunda seria enquadrar melhor a coisa. Escolher um ponto focal ou então escolher um ponto estratégico para mostrar de facto o projeto. Aqui eu consigo perceber que aparentemente o projeto termina mais ou menos aqui. Mas aqui eu tenho a máxima certeza que o projeto não terminou aqui por causa desse elemento branco aqui. Então significa que esta aqui é uma câmera que provavelmente não valoriza assim tanto o projeto. Vamos lá ver. Numa fachada, a coisa mais importante que existe, o que é? É a porta. O cliente quer saber de onde é que ele entra. É a coisa mais importante que existe. A segunda coisa mais importante que existe são as janelas. O cliente quer saber, ok, eu vou respirar como, eu vou olhar para o exterior como. A terceira coisa são os elementos estéticos. Isso aí o cliente pode gostar, pode não gostar. Então, tem que meter essa coisa na cabeça. Como é que eu faria? Eu iria puxar esta zona da porta para o centro da imagem. Pode não estar exatamente no centro, mas iria puxar, deixar ela mais ou menos aqui assim, nessa zona aqui, para dar um pouco mais de destaque. E iria cortar a imagem num desses elementos. Deixa eu tirar essa bagunça. Num desses elementos, por exemplo, aqui, tem um L aqui assim. Eu iria cortar a imagem daqui e empurrar isso para cá. Este seria o limite da imagem. Assim eu ia conseguir tirar essa coisa que está aparecendo que eu não sei o que é. Ficou estranho, porque eu não sei o que é, mas pode ser um elemento bonito aqui assim. Pode ser uma garagem, se calhar. Essa seria a segunda coisa. A terceira coisa seria ainda sobre enquadramento. Não vejo nenhuma regra aqui. Ele agora já entende esse negócio tudo. Mas estou aqui a explicar para que mais não cometam esse erro. Existe uma regra de fotografia, não é regra de renderização. É regra de fotografia aplicada à renderização. Chama-se regra dos terços. Nós dividimos a imagem em 9 quadrados através de 4 linhas, mais ou menos desta forma. Isso não está taxativamente à mesma distância porque eu fiz aqui à mão. Mas dá para perceber que aqui na primeira parte, essa aqui de baixo, nós usamos como ponto de chamada para o nosso objeto central, que é o que está aqui, por exemplo. Depois temos aqui uma zona de respiro. Aparentemente isto aqui respeitou a regra dos terços, só que há um pequeno problema. Se nós voltarmos aqui, tirar essa bagunça toda, nós podemos perceber o seguinte. Já mudar a cor. Como é que muda a cor? Aqui. O que é que dá para perceber? É que esses pontos aqui de interseção são os pontos mais fortes dos terços. Nós escrevemos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, este é o ponto mais forte do teu terço. O que é que ele está a mostrar? Árvore. É a coisa mais forte que você quer que o cliente veja. Árvore. Você modela tudo para depois mostrar árvore. Depois temos o segundo ponto mais forte da imagem. Isso aqui direciona o olhar facilmente. O olho da pessoa olha para essa coisa. O olho olha, é isso aí mesmo.
Este é o segundo ponto mais forte. Onde é que está direcionado? Para o chão. Então, que é ali? Relva. Vamos para o terceiro ponto mais forte da imagem. É este aqui. O que é que tem ali? Palmeira. Vamos para o quarto ponto mais forte da imagem. O que é que tem ali? Relva de novo. Tá bem. Vamos lá esquecer os pontos mais fortes. Vamos lá pegar as linhas de força. Tá aqui. Linhas de força 1, linha de força 2, linha de força 3, linha de força 4. Se pegarmos essas linhas de força, nós conseguimos perceber que onde elas passam, interceptam o quê? Esses pontos, que são pontos fortes. Se esses são pontos fortes, essa linha é linha de força, significa que o que está nesta linha, ou próximo desta linha, vai ganhar muita relevância no projeto. Então, vamos lá voltar. Interessa a bagunça toda, e tu percebes o que está nessa linha. Isso até pode ficar. Vamos lá, nesta linha aqui de baixo, nessa, o que é que tem? Relva. Tá bem, é um elemento de chamada, serve, acaba funcionando às vezes. Nessa linha aqui, o que é que tem? Céu. Ok, tá bem. Mas depois intercepta essas plantas aqui, ok? Tanto é que ficam em destaque. Vamos lá, essa linha aqui, o que é que ela destaca? Destaca essa árvore, está perdida. Porque eu não quero mostrar a árvore, eu quero mostrar o quê? O projeto, aquilo que eu demorei a projetar. A árvore não projetei, eu peguei, coloquei um bloco ali, mas o projeto sim. Então, aqui eu já tenho um ponto de desinteresse, ou um ponto de interesse desviado, porque eu não quero mostrar a árvore. Vamos lá descer, a linha corta o quê? Corta essa janela pequena, que aparentemente é a janela da casa de banho. Tem uma janelinha aqui assim. Depois desce, perde força. Aqui não tem nada que chama atenção. Mas porque essa linha passa daqui, tu acabas por fazer o quê? Acabas por olhar para tudo isso aqui. Aqui acontece exatamente a mesma coisa nesta linha. Ela vem, intercepta uma árvore, dá muito destaque para esta árvore, depois passa por aqui assim, próximo desse elemento aqui, tá bem. Isso aqui ganha um pouco de destaque, desce, desaparece a linha de força. Então, não há aqui regras de composição a serem usadas. Como é que eu faria para colocar uma regra de composição aqui? Deixa eu tirar esse negócio. Como é que eu faria para compor isso aqui? O meu frame seria mais ou menos aqui. É que nem dá para fazer. Eu tirei de deslocar a imagem, não tenho como deslocar. Mas basicamente é isso aí. Usar regras de composição. Ele aqui tem uma regra que está a tentar evidenciar-se, que é a regra das linhas horizontais. Eu tenho aqui uma grande horizontal, tenho aqui uma outra grande horizontal, são duas. E o edifício está assim, na horizontal. É uma regra de composição? É uma regra de composição. Só que ele tem elementos perdidos. Essa horizontal vem assim, depois se perde, aqui essa bagunça toda. Mas se tivesse, por exemplo, um monte de escadas, aqui assim, a levarem a pessoa até lá. Depois aqui uma outra coisa, assim, sei lá, um pátio, algo parecido, iria disfarçar muito mais esse grande pano gigante aqui de relva. Estás a ver? Porque nós precisamos mostrar a imagem. As regras de composição servem para vender o quê? A coisa que nós mais levamos tempo a projetar. A coisa que o cliente vai te pagar. O cliente não vai te pagar para ter relva. Mas dá para perceber que a relva está a ocupar mais espaço em relação ao projeto. Então, daqui até aqui é mais grande que daqui até aqui. Depois temos o céu. Então, geralmente, o céu é que faz a composição de espaço negativo. Essa também é uma regra de composição. Ela faz a composição de espaço negativo. Ou seja, temos muito mais céu do que terra. Quando acontece isso aqui assim, significa que a câmera está muito baixa. A câmera está muito longe e está embaixo mesmo. Tipo, a uma altura, sei lá, de 60 centímetros. E tende a não saírem renders bons usando uma câmera baixa a uma distância grande sem regra de composição. É um caminho certeiro para não tirar um render que chama a atenção. Uma outra coisa que eu poderia mudar aqui é sobre os materiais. Esta relva aqui. Essa é a relva original do Enscape. Ela é má, não é má, mas poderia ser melhor. Dá para perceber que é uma coisa uniforme daqui até lá, mas na vida real não é assim. Tinha que ter algumas falhas,
algumas zonas em que a relva está um pouco mais escura, algumas mais claras, um pouco de relevo no solo. Tudo isso aí iria fazer com que este pano gigante aqui, por mais que fosse grande, chamasse a atenção, criasse realismo e convidasse a pessoa para olhar o que está lá no fundo. Uma outra coisa que iria mexer também, sem querer mexer a modelagem, eu tenho essa tendência de querer mexer a modelagem, tipo, não, esse modelo aqui não segue as raízes da estética e tudo mais, mas eu vou tentar não mexer. Uma outra coisa que iria mexer é a posição dessas árvores aqui, dessas palmeiras aqui. A câmera está longe. Só de estar longe já nos faz perder detalhes finos do projeto. Há coisas que não dá para perceber muito bem. Por exemplo, aqui. Aparentemente é um nicho externo. Mas é aparentemente, eu falo isso aí porque sou da área, já sou de diversas coisinhas, já consigo perceber mais ou menos. Só que o cliente, será que vai perceber o que é aquilo ali? Muito provavelmente não. Eu consigo perceber isso por causa desta influência de luz de sol aqui. Tem um luz, deixa eu mostrar melhor. Tem essa influência aqui. Como é que isso sai? Tá aqui. Consigo perceber que é um nicho por causa da influência da luz do sol. Este senhor aqui está escondido, mas tem sol aqui. Se tem sol, significa que isso aqui é um nicho. Está mais ou menos assim. Kik, kik. As árvores estão aqui. Então, o sol entrou, bateu essa árvore aqui. Só que o cliente, muito provavelmente, não tem essa capacidade de análise toda de quem é da área. Então, temos de simplificar a visualização. Fazer um render muito top, mas muito top mesmo. Que ele só de olhar vai ficar tipo, já percebi, ponto. É isso aí que eu queria, tá já vendo? Outra coisa é evidenciar, isso aqui já havia falado, evidenciar essa zona de entrada aqui, isto, a porta. Ele tem que ver exatamente onde é que eu entro. Vou pagar para entrar como na minha casa. Uma outra coisa é sobre câmeras. Câmeras, aqui eu estou entregando muita coisa, já? Câmeras fotográficas, assim como olhos de seres humanos, não conseguem focar em dois objetos a distâncias diferentes. Se o teu olho está aqui, está a olhar para lá, ele só foca isto aqui. Ele não consegue focar nisto e focar nisto aqui ao mesmo tempo. É só tentar aí, coloca 2 dedos na cara, a uma distância mais ou menos de 15 centímetros. 2 dedos próximos à tua cara a uma distância de 15 centímetros e tenta olhar para os 2 dedos ao mesmo tempo. Não vai conseguir. Um dedo vai ficar em foco, outro vai ficar em desfoque e vice-versa. Então, aqui dá para perceber que toda a imagem está chapada, toda a imagem está em foco completo. Isso é uma coisa que acontece em renderizadores, em programas de renderização. Só que nós temos de olhar para o quê? Para aquilo que são as referências. VMAR, que é visualizar o mundo antes do render. VMAR, eu chamo de referência. VMAR, visualizar o mundo antes do render. No mundo real, isto não acontece. No mundo real, se a câmera estivesse próxima, como a câmera está, ou esta relva estaria com muito foco e tudo isso aqui estaria desfocado, ou então esta relva, como é que sai? Ei, estraguei. Eita, estraguei esse negócio. Ei. Espera aí. Meti um erro aqui. Mas eu vou seguir assim mesmo. Já não sei onde é que mexi aqui. Ou a câmera iria focar aqui e desfocar aqui, ou então a câmera iria desfocar, mas bem desfocado mesmo, tudo isso aqui, principalmente por estar muito próxima dela, iria ficar muito desfocado e iria focar completamente aqui. E por sua vez, iria desfocar aquelas árvores lá atrás. Aquelas árvores lá atrás, em hipótese alguma, estariam focadas. Então é basicamente isso aqui que eu posso trazer para melhorar este render aqui. E se você gostou desse, chama-se React, sei lá, se você gostou dessa mentoria, mini mentoria, nem mentoria nada, isso aqui. Dessa apresentação de melhorias, eu tenho um curso online de renderização SketchUp, sim, em que podes aprender isto e muito mais para explodir aí nas suas cenas com toda a certeza do mundo. É só clicar no link da minha bio do Instagram, cai para dentro, que é só maravilhar lá dentro.